gurizada, hoje vamos falar sobre a mudança constitucional do Chile, que é um assunto que está bem em pauta agora, nessas últimas semanas. E como eu comentei para vocês, para mim foi bem estranho fazer essa apresentação, porque muito do que está acontecendo lá é a população questionando o sistema liberal deles, né? Que a gente vai ver ali que ele teve bons resultados em alguns sentidos, mas em outros ele deixou a desejar um pouco. Aí eu vou contar toda a história para vocês aqui e depois a gente faz uma reflexão junto para ver o que vocês acham. Inicialmente vou dar uma introdução para vocês do que está acontecendo lá, por que está acontecendo. Aí depois nós vamos falar sobre a Constituição atual, né? Por que a população está questionando ela. O cenário atual do Chile, né? Em termos de economia, em termos de sociedade, como que está hoje. E depois a nova Constituição, né? O que eles pretendem fazer, como que vai ser feito. Há cerca de um ano, então, o Chile está sofrendo aí com muitos processos não, protestos da população. Está dando muita destruição. Agora, ultimamente, queimaram a igreja lá. Não sei se vocês acompanharam. O exército foi às ruas do Chile pela primeira vez desde a ditadura militar. Então, para vocês terem uma noção, fazia quase 30 anos que as Forças Armadas não precisavam ser acionadas e tiveram que ser acionadas dessa vez pelo Sebastião Pinheira, né, presidente do Chile. E os protestos eles foram inicialmente desencadeados por um aumento de tarifa de metrô, mas esse aumento, na verdade, foi só uma gota d'água, né, para o que veio a acontecer. Tanto é que logo depois o presidente voltou atrás nesse aumento e os protestos mesmo assim se intensificaram e aí a Constituição virou o alvo, né? Bom, então a Constituição atual, ela foi elaborada em 1980 durante a ditadura de Augusto Pinochet. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter ouvido falar bastante dele. Um dos principais autores da Constituição chilena foi esse Jaime Guzmán, que era ministro do Pinochet na época, e ele era membro do grupo que ficou conhecido como os Chicago Boys, né? Em 73, o Pinochet aplicou o golpe de Estado bem sucedido, né? E imediatamente iniciou-se uma reforma liberal, preparada pelos Chicago Boys, que era um grupo constituído mais ou menos de 25 jovens provenientes da Universidade de Chicago, e o mentor deles era nada mais nada menos que Milton Friedman, né? Só a curiosidade que fica é que o Paulo Guedes fazia parte desse grupo aí, que acho que até o Bolsonaro já exaltou isso aí algumas vezes e tal. O Pinochet, quando ele tomou posse do país, o pessoal chama de que foi como é que, acho que é milagre chileno que eles chamam, porque ele assumiu o país e ele não tinha conhecimento nenhum em economia e ele pegou e largou a economia para os Chicago Boys, tipo, vocês conhecem, vocês fazem aí o que vocês acham que tem que ser feito. E aí o governo dele foi instituindo uma reforma liberal, né? Em 1980, então, foi escrita a Constituição e as principais características delas eram um Estado autoritário, né? Era governo militar, ditadura militar, e economia de livre mercado. Então, dessa forma, foi aberto caminho para privatizações de muitos serviços, né? Até mesmo educação, saúde e previdência. Por um lado, o Pinochet conseguiu modernizar o Estado, controlou gastos, manteve preços estáveis e realizou a privatização de vários setores decadentes, né? Empresas que davam prejuízo, estatais que davam prejuízo. Antes dele assumir não, dele tomar posse à força, né? Em 73, o país tinha um déficit bem grande, tinha uma dívida bem grande, e ele conseguiu reduzir isso, né? Privatizando boa parte do que o Estado fazia. E isso estimulou a economia, né? Certamente. Só que, apesar de bons números aí, falando de economia, mesmo assim, no final do regime dele, que foi em 1990, 38 a população chilena ainda vivia abaixo da pobreza, né? Mesmo com toda essa, essa explosão da economia deles. E com a privatização da Previdência, em 2004, quase 40% da população não tinha nenhum tipo de seguridade social, né? Esse é um dos pontos que vem sendo bem destacados pela população hoje em dia, né? Que muitos idosos precisam voltar a trabalhar para complementar a renda, porque a aposentadoria deles não tem condições de viver minimamente digno. Então, o cenário atual do Chile, né, como o país está hoje, durante décadas ele foi considerado o modelo a ser seguido na América Latina, né, pela sua estabilidade econômica. Porém, o sistema neoliberal foi acusado de aumentar a desigualdade do país, né? Eles hoje
eles usam aquele argumento, né, que o cara que está no topo está muito distante do cara que está no piso, que a gente já discutiu várias vezes, que isso não seria um problema, né? O problema é tu ter o piso muito abaixo. A desigualdade entre eles não é de fato o problema, né? Mas também vem sendo alvo dos protestos, isso, né? A desigualdade, que tem muita gente grande, pouca gente grande e muita gente pequena, né? Que é o que diz ali, ó, a Comissão Econômica da América Latina e Caribe, 1% da população concentra 26% da riqueza do país e 66% possui apenas 2% do capital que circula no país. Então a gente vê que o problema, na verdade, é esse piso, né? É muita gente que está lá na linha da pobreza mesmo. Aí eu trouxe aqui alguns dados para mostrar a situação do Chile atual. Ele possui o maior PIB per capita da América Latina, né? Ficando acima do Brasil, Argentina, Uruguai. Ou seja, dividindo o que o país produz pelo número de habitantes, ele tem melhor divisão, né? O PIB per capita. IDH também é o melhor da América Latina. Aqui no caso eu só achei uma tabela que tinha todos os países da América, não era só. Mas a gente percebe aqui que logo depois de Canadá e Estados Unidos, que são países de primeiro mundo, né? Logo depois já vem o Chile ali. O que me surpreendeu também é a Argentina, que teve um IDH bem alto, né? Mas se a gente for parar para pensar, eles até que eram um país rico, né? E nos últimos 2, 3 anos que vieram caindo bastante, mas ainda se mantém com um IDH ok ali, né? Tendo em vista que o dado é de 2017, 2018 também. Então, em outubro de 2019, o governo anunciou o aumento da tarifa de 3,75%, que não é nenhum absurdo, né? Esse aumento era só nos horários de pico do metrô lá de Santiago. E logo que foi anunciado esse aumento, a população se revoltou, forçou a entrada forçou a entrada sem pagar dos metrôs lá em Santiago. Aí virou baderno o negócio, o sistema de transporte da cidade ficou todo comprometido, né? E o que aconteceu foi que até dias depois o Pinheiro, o presidente, teve que revogar o aumento, né? Só que aí os protestos não cessaram, né? E a Constituição acabou virando o alvo deles. Começaram a pedir uma nova Constituição, né? Mais uns dados aqui, então, até o presente momento, de outubro de 2019 até agora, outubro de 2020, 36 pessoas morreram nesses protestos em ações das Forças Armadas chilenas, né? Isso é uma coisa que eles também reclamam, que só salienta a raiz autoritária que o país tem, da época da ditadura do Pinochet. E o fato da Constituição ter sido criada na ditadura de Pinochet, uma das mais violentas da história, é um dos principais motivos que a população clama por uma nova Carta Magna, que eu tinha comentado para vocês. Se a gente, eu não trouxe números aqui, mas se a gente comparar, por exemplo, a ditadura chilena com a ditadura que teve no Brasil, a de lá foi dezenas de vezes pior, assim, em números de sumiço de pessoas, tortura, assassinatos. Foi uma das piores do mundo, assim, da história. E o próprio Milton Friedman, né, que era o mentor dos Chicago Boys, em uma visita no Chile em 81, no meio da ditadura, ele já deu nos dedos do Pinochet lá, né? Uma economia livre será difícil de sustentar a menos que seja acompanhada de uma sociedade politicamente livre, né? Então, resumindo, não adianta tu ter uma economia livre e viver num país autoritário. Só para complementar também, eu vi um vídeo lá do cara aquele do Ideias Radicais lá, e ele comenta que ele acha que a causa do que aconteceu de desmanchar o sistema liberal foi a falta de criar a cultura liberal lá no Chile, né? Tipo, tu tem uma coisa desde que tu nasceu e tu não dá valor para aquilo, tu não sabe o verdadeiro impacto que aquilo ali tem na tua vida, né? Sim, Tu já nasceu acostumado com aquilo ali e não tem ninguém te dizendo, bah, isso aí que tu tem é bom, né? Mantém isso aí, tipo assim, dá valor para isso aí que tu tem. sim, Aí acabou acontecendo isso aí, né? Que é uma coisa que no Brasil agora está começando a pegar embalo, né? Com MBL, Partido Novo, esses sim. caras aí que estão começando a influenciar as gerações mais novas e mostrar o valor do liberalismo, né? Hum. Mas, ô, meu, até agora, aproveitando esse comentário, já fica mais um desabafo aí. A impressão que eu tenho é de que a tendência é piorar, sabe? Eu fico Já, pensando nesse ponto. sim.
porque assim, se tu for ver um governo eficiente, ele nunca, digamos, um liberal, eu acho assim, ó, que é muito difícil, cara, tem que alguém revolucionar muito a política para um liberal conseguir ser eleito, ser reconhecido e, e conseguir passar o mandato dele Uhum. basicamente sem entregar nada Isso visível aí é muito difícil, né? de Sem populista, assim, articular sabe? é muito difícil. Porque daí, cara, todo mundo vai lá e se endivida o Estado e faz obrinha e recapa asfalto, isso e aquilo. Cara, é complicado, e aí eu sou meio pessimista quanto isso, porque, cara, por mais que tenha o MBL e esses movimentos, a gente vê que tá acontecendo e tal, de, tipo, ter um movimento, tá disseminando um pouco mais liberalismo cara, e também questões econômicas, né? Conceitos de economia e finanças que as pessoas não têm. Mas daí tu vê um Felipe Neto que tem quantos milhões de seguidores no YouTube, tá ligado? Eu tava vendo, tipo, o MBL lá, ele posta direto aqueles ator famosos da Globo lá, que influenciam um monte de gente falando bosta, cagando pela boca, tá ligado? Então, esses caras têm um poder de destruição muito maior do que os caras têm de construção, sabe? Eu tenho uma Ah, opinião eu do acho Felipe que tem Neto, que ser um cara. processo muito lento, cara, pra crescer, assim. Se for olhar, tipo, a política, um lado vai dizer que vai ajudar os pobres, que vai dar benefício, que vai fazer isso, aquilo, o outro lado vai dizer, não, nós não vamos dar nada pra ninguém, nós vamos controlar a economia e gerar emprego. Quem é que vai ganhar? Qual é o discurso que vai ganhar a população que não pensa um pouco fora da caixa, né? Exato. Sim. Então a Sim. pessoa ela tem medo da mudança e ela não quer, ela quer ficar no. E o cérebro, aí é muita coisa de PNL também, né? O Do cérebro jeito quer que o gastar cérebro energia funciona. sempre, né? Ele quer poupar energia, ele quer sempre ficar no que ele já conhece, ele não quer provar o desconhecido, etc. E aí ele gera a partir de medo e outras coisas, né? Que para que tu fique ali na tua sensação de estabilidade. Aí o que tu quer? Tu quer ficar aposentado, tu ter uma garantia de uma aposentadoria com 65 anos, uma aposentadoria de merda lá, que tu vai. Ou tu quer arriscar e, tipo, não ter a previdência, que é o Chile, por exemplo, ali, pelo que eu entendi no cenário do Chile, os caras não têm uma previdência, né? Então é por tua conta de tu ir atrás de fundos de investimento, Se organizar a vida inteira pra isso. se organizar financeiramente para tu poder usufruir do que tu conquistou. Cara, isso não é estabilidade, eu não quero, entendeu? Sim. Isso é foda. E aqui no Brasil, pelo que eu vi ali no artigo, 50% dos aposentados eles têm que trabalhar porque eles não conseguem viver, né? Complementar renda, exato, complementar renda. Não tem jeito, exatamente. Sim. Então, beleza. As razões aí pelo que a população tá exigindo, né? Então, além da origem autoritária lá, do fato de ter sido criada na época do governo do Pinochet, ditadura do Pinochet, né? Não era governo, a população exige um Estado mais participativo nos setores de saúde, educação, segurança e previdência. E aí, como a gente já comentou bastante ali, a ausência de seguridade social pública é um dos principais causadores de insatisfação dos chilenos. Então, já entrando na nova Constituição, no dia 25 de outubro de 2020, os chilenos foram votar, né, no plebiscito para nova Constituição e eles precisavam responder duas perguntas, né? Se tu era a favor da nova Constituição e se tu fosse, qual tipo de órgão deverá escrever essa nova Constituição, né? Aí tinha duas opções, que é uma convenção constitucional mista, composta de partes iguais, por parlamentares eleitos por voto, e a outra metade por parlamentares que já estão lá, né, que já estão em exercício, ou então uma convenção eleita somente para essa finalidade, né? Eles escolheriam todos os membros que participariam da construção da nova Constituição. Então a população se dividiu, né? Parte dela apoiava o rechaço aí, que seria o rejeitar a nova Constituição, né? Defendendo que isso seria um risco grande e desnecessário que o país correria, né? Podendo pôr em jogo a estabilidade econômica, o crescimento econômico e todos esses bons números aí que eles têm, que a gente já viu ali. E a outra parte da população defende uma Constituição, defende uma nova Constituição e culpa a atual o crescimento da desigualdade do país, né? Eles defendem que sem uma nova Constituição seria impossível fazer mudanças constitucionais substanciais, né?
eles tiveram o fim do regime do Pinochet foi em 90, e depois de lá eles tiveram duas mudanças na Constituição, que foi em 2005 e a outra foi um pouco antes, não me lembro agora, que eles já tinham removido as partes mais autoritárias, né, que tinham nessa Constituição. Mas mesmo assim a população ainda defende que precisa de uma Constituição nova, senão a mudança não vai ser substancial, né? E aí o que veio acontecer agora, no dia 25 de outubro de 2020, foi que 78% da população votou a favor de uma nova Constituição, e ela vai ser elaborada por uma convenção totalmente eleita só para esse fim, né? Vai ser composta 50% de homens e 50% de mulheres. E esse daí a eleição para esse essa convenção, né, dos membros que vão participar da criação vai ser feita em abril de 2021. E aí deixo agora um slide de reflexões para vocês. Mas o parecer que ficou para mim assim, pelo menos claro, a imagem negativa, né, dessa Constituição ter nascido na época do Pinochet, a população, certamente, boa parte da população tem memórias ruins, perdeu algum parente, alguma coisa assim, com essa ditadura, né, que foi bem violenta. Mas eu acho que outro problema, assim, quando eu penso em um estado, não mínimo, mas digamos que um estado pequeno, eu acho que saúde e educação são a última coisa que tu privatizaria, né? Antes disso, tu teria um longo caminho pela frente. Então, por exemplo, hoje eu só defenderia a saúde privada se a educação do país fosse top de linha, né? Porque se tu não tem uma população muito bem educada, as pessoas não vão saber que tem que guardar dinheiro para caso tu fique doente, tenha um fundo de emergência, né? Todo mundo tá nem aí, o Estado me carrega e era isso. Então, se tu privatizar a saúde, certamente vai ser um caos, né? E eu acho que a parte da Previdência ali do Chile foi mais ou menos isso que aconteceu. Tu não tinha uma população preparada para se preparar para isso e simplesmente foi feito, né? Eu acho que, de repente, a Revolução Liberal deles podia ter começado com os setores decadentes e, ao longo do tempo, ir começando a pensar no resto, né? Mas saúde, educação, previdência, eu acho que poderia ter sido as últimas coisas que eles pudessem ter feito. Eu fiquei mais ou menos com essa visão, assim, dos erros do governo, né? Não sei o que vocês acham. Não, faz sentido isso aí, porque tipo, imagina, as pessoas têm muita resistência, né? Se for ver aqui, quando teve aquela suspeita lá de privatizar. Não era nem privatizar, né? Eu não lembro exatamente qual era o termo ali do SUS. Privatizar o SUS, eles estavam achando, e era um É, negócio a ver, era uma parceria público-privada lá para ter mais unidades de atendimento, que daí seriam por empresas privadas, né? Mas era do governo igual, não tinha nada a ver. e daí já teve todo um. Cara, já teve uma repercussão muito, muito pesada aqui, né? Nesse sentido. E daí esses serviços mais essenciais, com certeza, meu, tipo, as pessoas que estão acostumadas a ter o Estado bancando esse tipo de coisa, não tem como. E outra situação é que e que é uma verdade, eu acho, para mim, pelo menos, né, na minha opinião, é uma verdade dura, é que com o liberalismo, realmente, muitas pessoas que hoje, tipo, são muito improdutivas, para não ser pesado a crítica, essas pessoas vão se fuder, tá ligado? Essas pessoas vão, se não morrer, vão passar miséria, vão passar muito trabalho. Então tem uma parte humana que faz sentido, sabe? De tipo, pessoas que estão numa situação de extrema improdutividade, de que, tipo, tu basicamente tá desamparando essas pessoas e deixando elas ao acaso, assim, sabe? Não, os capitalistão mais radical falam isso, né? Que quem não consegue produzir nada tá fadado à miséria mesmo. É. E só que, cara, isso daí é pesado e é uma discussão que vale a pena, daí que faz bastante sentido também de falar sobre depois quais as diferenças no sentido de não ter nenhum estado ou de repente ter uma assistência, né, para quem realmente precisa. E só que antes disso ainda a gente tem um caminho grande, por exemplo, no sentido do Brasil, é que é aquele negócio que a gente estava comentando, que tem gente que a gente conhece do nosso convívio que pegou o auxílio emergencial, né? Sim.
Então, tipo, uma coisa é tu ter programas sociais, é distribuição de renda para pessoas extremamente necessitadas, e outra coisa é tu, cara, achar que tá num aviãozinho de dinheiro, né? É. Cara, uma coisa que eu achei bem interessante que eu vi é que, tipo, Bolsa Família, programa de renda mínima, renda básica do governo, é uma ideia do próprio Milton Friedman. Só que a diferença é que no plano que ele desenhou tinha uma saída, né? Tu auxiliava a população incentivando o cara a ter um emprego, e no momento em que ele estabelecesse renda, tu tiraria o benefício dele, né? E aqui no Brasil isso é muito difícil de acontecer. Geralmente quem pega um Bolsa Família vai ficar pro resto da vida, né? Sim, exato. Não, e eu sei, e tem, cara, olha só, como é que tu vai incentivar a pessoa a produzir quando quando o cara vai preso e a família dele ganha auxílio reclusão, Sim. tá ligado? O Cara, um que que tu tá exemplo, incentivando aí, sabe? sim. Isso é Esse foda. negócio de a população não saber se virar sozinha, um exemplo bem básico é tu pode perguntar para as pessoas na rua, se eu tirasse teu FGTS, tu acharia bom ou ruim? A maioria vai achar ruim, cara. Eles não sabem que se o dinheiro entrasse na tua conta todo mês e tu fizesse o que tu quisesse era melhor, sabe? Eles vão Sim, dizer, não, vão tirar meu direito trabalhista, não quero isso, pode deixar lá. sim. É, as pessoas realmente são acostumadas a viver na dependência do Estado, né? Sim, e esse tipo de coisa já virou crença, sabe? Tipo, virou uma crença na cabeça das pessoas de que eu preciso de uma aposentadoria, eu preciso ter o meu FGTS, porque é o meu colchão, etc. Só que os caras não vão atrás, eles não sabem que a aposentadoria é um esquema de pirâmide que é insustentável, que o país vai quebrar se continuar desse jeito. E ainda mais, e o Boulos vai dar uma aceleradinha nisso. Aham, E que o FGTS não rende, porque eles não sabem o que é inflação, eles não sabem o aham. que é CDI, não sabem o que é Exatamente. Selic. E a gente, antes de investir, tinha FGTS, tava achando que era bom. Ah, legal, tem FGTS caso seja demitido. Aham. E se tivesse educação financeira e economia nas escolas, o negócio mudava bastante, cara. Sim, sim. E isso é legal, tipo, tem umas iniciativas, né, que nem vocês já ouviram falar da Link Business School? Não, não sei. Ela é uma faculdade de empreendedorismo, tá ligado? E ela é uma faculdade que ela é tipo quem fundou ela é aquele Álvaro Chocair lá, que é um empreendedor fodão. O cara é bem bom assim mesmo, ele é super inteligente, é o criador da página do Além da Facul do Instagram, tá ligado? Direto o Thiago Reis compartilha postagens deles e tal, que é uns caras muito bom. E eles falam sobre empreendedorismo, negócios e etc. E aí ele fundou a Link Business School. Ô, meu, só pra não perder o gancho, eu não sei se tu viu que o Arthur tinha a proposta lá também do jovem capitalista. Sim, sim. E tipo, o Massa. esquerda lacrou demais. Meu Deus, como é que vocês querem votar num cara que vai ensinar capitalismo pros jovens? Mas a Aham, proposta dele era muito boa, na real, cara. é muito boa, Tipo, sim. Não, levar e isso o nome foi tri, né? Ele botou o nome já pra causar pros no caras, assim. impacto mesmo, né? Aham. Mas, tipo, levar a educação financeira para a periferia, né? Porque senão, o que que acontece? O serviço social na periferia vai ser aula de dança, aula de grafite, não sei o quê. Enquanto isso, o filho do rico está estudando em faculdade top, em faculdade não, em escola top, né? E aí vai chegar no mercado de trabalho, um vai saber dançar break e o outro vai saber tudo de economia. Qual é a disparidade que vai ter, né? Gigantesco. Então, tu leva o conhecimento igual para os dois, tanto na periferia quanto na elite, e com certeza aumentaria a competitividade, né? Eu achei Outra, Jaque, é bem nesse ponto aí que a gente vê quem é que traz um impacto positivo para a sociedade, né? Se exatamente. é uma pessoa que vai e tem um pensamento desse, né, de levar Sim, o empreendedorismo lá para dentro das comunidades, né, que vai trazer exatamente. Quem é que é, quer mais igualdade? Quem quer fazer isso ou quem quer sim, dar migalha para a população? sim. Então a gente não pode também ficar naquelas com medo de que a gente é a minoria, né, e tudo mais, mas é que a gente, no caso que eu já me considero e considero vocês, né, certo, que a gente já saiu dessa bolha aí, saímos do ritmo hipnótico e nós com certeza estamos impactando a vida das pessoas bem mais do que uma pessoa que não saiu da bolha ainda, né? Sim. Ah, sim.